Bom dia, a gente está aqui no templo de Horus. Horus é esse deus egípcio da mitologia egípcia que tem a cara do falcão, o rosto do falcão. E quem é Horus? Horus é filho da Ísis com Osíris. Ísis e Osíris eram filhos de Ra, do deus Sol. Ra, aliás, tinha 4 filhos: Ísis, Osíris, Sete e Níftis, né? Ísis e Osíris eram filhos bons. Sete e Níftis eram filhos maus. E naquela época, né, na mitologia, o Osíris casou com a Ísis e o Sete casou com a Níftis. Sete tinha muita inveja de Osíris, né, e preparou várias formas de tentar matá-lo. E aí isso lembra aquela nossa história bíblica do Caim e do Abel. E Sete acabou matando Osíris numa festa que houve lá no Castelo Real e tal, e ele colocou ele num caixão de ouro e dividiu em 14 pedaços e distribuiu esses 14 pedaços no Egito. Ísis, a sua esposa, a esposa de Osíris, né, aquele que tinha sido morto pelo irmão, pelo Sete. Então a Ísis se transformou numa pomba, o Espírito Santo, e recolheu esses pedaços de Osíris que tinham sido distribuídos pelo Egito, colocou eles juntos e ressuscitou, né? Ressuscitou Osíris. Eles ficaram muito felizes por um tempo, mas aí Sete conseguiu um jeito de matar novamente Osíris. Só que Ísis e Osíris, eles tiveram um filho, e esse filho é justamente o Horus. E o Horus, o deus do falcão, é conhecido como o deus da vingança, porque ele passou a vida dele toda tentando se vingar do tio, o Sete, por ter matado o seu pai, o Osíris. Então você vê as representações de Horus, muitas vezes são representações dele tentando matar o tio dele, Sete. Bom dia, a gente está aqui no templo de Horus. Esse aqui é o maior templo que tem no Egito, o maior templo ainda presente, né? O maior complexo é aquele complexo de Karnak. Aqui é o maior templo que tem no Egito, o templo de Horus. Horus era filho de Osíris e Íris. Ra, o deus Sol, ele teve 4 filhos: Osíris, Ísis, Sete e Níftis. Só que Sete tinha muita inveja de Osíris. Então o que foi que aconteceu? Sete planejou o assassinato, a morte de Osíris. Isso acabou acontecendo numa festa que ele fez no castelo dele lá e tal. Ele pegou um caixão de ouro, né? Só Sete caberia nesse caixão, então Sete entrou nesse caixão e ele dividiu, ele matou e dividiu, esquartejou Sete em 14 pedaços, né? E aí a gente tem uma história muito antes, que precede a história bíblica de Caim e de Abel, que tem no Torá também, né? De Caim e matar Abel, e tem também no Corão. Então a gente tem aí o conceito de bom e de mal, de inveja, de vingança, né? De Espírito Santo, de ressuscitação. Então são vários conceitos que a gente tem na moral religiosa, nos ensinos religiosos, e que precedem muito o cristianismo ou outras religiões que a gente tem. É muito interessante a gente ter esse conhecimento dessas mitologias, para a gente ver que as coisas às vezes são muito parecidas, né? E muitas coisas podem ter sido absorvidas por outras religiões também, né? É impressionante o tamanho desse templo aqui, Olha o tamanho aqui, Mais impressionante é saber que isso aqui tudo estava debaixo da terra, né? Porque as casas estão nesse nível aqui, Então isso tudo estava coberto por argila do Nilo, né? Das cheias do Nilo. Aliás, as cheias do Nilo, elas faziam parte do cotidiano. O calendário egípcio era baseado nas cheias do Nilo, então eles sabiam quando a cheia ia começar, e essa cheia, depois da cheia, os sedimentos que o rio trazia, deixava o terreno muito fértil. Então eles diziam que quando as pessoas eram boas, ou quando faziam o bem, ou quando faziam as oferendas aos deuses, a cheia ia ser bastante boa e ia ter bastante agricultura, né? Ia ter bastante fartura para que as pessoas pudessem sobreviver. Aqui a gente ainda tem algum resquício de cor, tá vendo? Era interessante imaginar isso tudo aqui colorido, tá vendo? Uma corzinha aqui. Isso tudo aqui como era colorido, esses pilares,
como era isso aqui tudo colorido, né? Templos, eles são muito interessantes. Esse aqui é o maior templo ainda presente aqui no Egito, né? Maior que aquele complexo de Karnak, dos templos que tem no complexo de Karnak. O complexo de Karnak é maior que isso aqui, mas os templos desses aqui são maiores. Esse templo aqui é maior. E aí você vê, você tinha esse átrio, né? Essa área aberta. As pessoas podiam chegar até aqui e lá dentro que era a parte dos sacerdotes. Você vê que as coisas vão diminuindo aqui. É um espaço lá, um espaço menor, até ao Santo dos Santos, que é onde tinha a barca, né? Onde ficava a barca que levava para o Reino dos Mortos. Outra coisa interessante, ó, tudo isso aqui era pintado, né? Você tem algumas áreas que isso aqui devia ser muito bonito. E tudo isso aqui estava enterrado. Ele fica próximo ao Nilo, ou ficava próximo ao Nilo. E com as cheias e com a argila trazida, né? Esse templo aqui ficou todo enterrado, totalmente enterrado. Foi desenterrado no século passado, né? E aí a gente conseguiu ver essas histórias todas aqui. Você tinha aqui uma outra parte do templo. Aqui já era permitida a entrada somente de sacerdotes. E aí esse templo ia diminuindo até chegar lá no final, lá ali, ó, que é onde só o sumo sacerdote podia entrar, que é onde estava a barca, que era considerada sagrada, aquela barca que leva eles para o Reino dos Mortos. E você vê que vai diminuindo, né? Cada vez mais, ó, o teto mesmo vai baixando, vai diminuindo até chegar lá no final. E você tá vendo que o teto é preto, né? E o teto aqui é preto, mas não é porque foi pintado de preto, não. Porque aqui, quando os primeiros cristãos estiveram aqui, em seguida, eles faziam os fogos, as fogueiras aqui e tal, e o teto acabou ficando preto. Vai diminuindo até chegar justamente aqui, que era a parte menorzinha. Justamente porque aqui foi habitado por cristãos, né? Eles vandalizaram tudo isso aqui porque achavam que representava um paganismo, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, inclusive lá em cima, tudo isso aqui foi vandalizado. Ó, aqui nessas barcas aqui você tem o Horus, né, o deus Falcão, tentando matar o tio dele, o Sete. Ó, vários episódios. Ó, aqui tentando segurar e tal. Vários. Outra coisa interessante, né? O Horus, deus Falcão, filho de Ísis e Osíris, o Horus ele casou com a deusa Vaca, que a vaca também era sagrada para os egípcios.